Queridos irmãos e irmãs, hoje é a providência de Deus, nesse sexto domingo do tempo comum, continua nos propondo a reflexão acerca do Sermão da Montanha, onde Jesus proclama para nós as bem-aventuranças. E ali Jesus se coloca como o novo Moisés, não aquele que vai trazer, uma realidade que vai abolir a lei e aquilo que os profetas ensinaram, mas como alguém que vai levar ao cumprimento tudo o que Deus falou pelos profetas, tudo o que Deus ensinou por meio da lei. Mas agora Jesus apresenta para nós um novo modo de viver essa lei, viver a partir do amor e da graça de Deus. E nessa perspectiva, a primeira leitura do livro do Eclesiástico, ela nos recorda uma verdade fundamental, que Deus nos criou livres, onde Ele vai dizer: se queres, guardarás os meus mandamentos. Portanto, meus irmãos, Deus, Ele não nos força. Não existe aqui uma obrigação, mas sim uma proposta. Deus faz uma proposta para que nós possamos, através dos seus ensinamentos, trilhar um caminho de santidade, trilhar um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, Porque muitas vezes nós temos escutado o Evangelho de Deus, escutamos a palavra que Deus nos dá e nós não nos convertemos. E permanecemos sempre os mesmos, sempre vivendo uma vida dupla. Na igreja somos lindos e maravilhosos, fora dela adúlteros, mentirosos, enganadores, fornicadores, e assim vícios que nós carregamos e tantas realidades que nós vamos dando um contra-testemunho daquilo que é Deus, daquilo que é a nossa fé, daquilo que nós recebemos por graça. Ou seja, nós não amamos na mesma medida em que Deus nos chama a amar. E Deus então nos cria livre porque Ele é amor. E o amor, Ele não impõe. O amor, Ele vem para nós e se oferece, Porque Deus sabe o que de fato realiza, é um convite. E esse convite é a vida eterna. E corresponder a esse convite de vida eterna é justamente uma forma de amar a Deus. Por isso o Senhor nos chama a amá-lo acima de toda e qualquer realidade, E nessa perspectiva, então, muitas vezes, irmãos, devemos olhar para nós. Quantas vezes nós não somos honestos, com Deus? Quantas vezes nós somos honestos conosco mesmos, Porque muitas vezes nós atribuímos ao próprio Deus os nossos sofrimentos. E esquecemos que a raiz do nosso sofrimento é o nosso pecado. É a nossa recusa em escutar a proposta de Deus, em acolher a vontade de Deus, Por isso a lei para nós, ela não é um peso, mas um caminho de vida. O grande problema é quando nós queremos usar a lei para condenar o outro e justificar a nós mesmos. Quantas vezes nós escutamos: eu sou um pecador, eu erro, mas porque o meu pai agiu desse jeito, porque a minha mãe não me deu aquilo, porque eu não tive dos meus pais aquele carinho que eu tanto esperei, porque a minha esposa é desse jeito, ou o meu esposo age daquela forma, porque os meus filhos não são agradecidos. E assim, irmãos, nós vamos sempre atribuindo ao outro aquilo que é nossa responsabilidade. E aí nós sempre queremos justificar os nossos erros e os nossos pecados no outro. E sempre o erro vai ser do outro. Nós nunca assumimos para nós aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que foi a nossa escolha errada, E assim muitas vezes vamos caminhando no engano. E aí isso significa fazer da lei um peso. Fazer da lei não um caminho de salvação, mas um caminho de condenação para nós e para os nossos irmãos, E aí nós vamos criando um sistema em que eu sou justo, por isso eu posso condenar todo mundo, até mesmo a igreja, Se a igreja me ensina uma verdade, se a igreja me fala aquilo que o Evangelho está propondo para mim, não concordo com essa realidade. Eu não concordo que eu não posso separar da minha esposa e ter outra mulher.
Porque é isso que o Evangelho vai dizer para nós. É o que está sendo dito hoje, né? Eu não concordo que eu não posso matar o outro. Às vezes não fisicamente, mas por palavras, por algumas ações, né? Às vezes por uma falta de carinho, por não ouvir o que o outro tem para dizer. Muitas vezes, né, pela indiferença. E tantas realidades, irmãos, em que nós vivemos e vamos criando esse sistema para mostrar que nós somos os justos. Eu sempre estou certo. A fé tem que caber na minha cabeça. E Deus faça a minha vontade, e não o contrário. Não eu que me conformo à vontade de Deus. E quando alguém me fala o contrário que eu quero ouvir, essa igreja não merece a minha presença. Deus não merece que eu esteja ali. E aí nós vamos banalizando a fé. Vamos esvaziando o sentido da nossa caminhada. E por isso o mundo atual, né? Hoje a igreja não consegue produzir santos. Porque nós não conseguimos entrar pelo ordinário no extraordinário. Nós não conseguimos com a nossa vida tocar o céu. E aí que sentido tem a nossa caminhada? Nenhum. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Não basta viver uma lei externa. Tudo aquilo que é a doutrina da igreja, tudo aquilo que é o ensinamento de Deus tem um único objetivo: nos unir perfeitamente ao Senhor, nos levar à vida eterna. Então, irmãos, é isso que o Senhor nos chama. E é urgente essa nossa conversão. Nós estamos nos aproximando, né, daquilo que é a promessa de Deus para nós, que é a vida eterna. E a qualquer momento o Senhor passará em nossa vida. E nós sempre estamos deixando para amanhã o nosso momento de conversão. E aí nós somos chamados então a não criar esse sistema onde eu sou o justo e o outro é o errado. Onde eu sou o bom e o outro é ruim. Aí nós vamos criando uma realidade de relações de inimizades. Sabe o que pauta esse sentimento? Sabe o que está na base desse sistema? Aquilo que o demônio coloca no coração de Adão e Eva: a soberba, de achar que podemos ser Deus de nós mesmos, senhores da nossa própria vida, né? Isso significa fechar o coração ao primeiro chamado de Cristo, uma conversão verdadeira. Aquela mudança que parte lá de dentro, para que os meus atos seja aquilo que está dentro do meu coração. Que o meu modo de agir seja o modo de agir que está dentro de mim. E assim vamos nos conformando a Cristo, né? Então o que Jesus está querendo dizer para nós? Que tudo isso, irmãos, vai além da observância externa da lei. Ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito? Ouvir é colocar no coração, né? Já que ouviram, eu porém vos digo: não basta não matar, mas é preciso não guardar o rancor no coração. É preciso não guardar a ira. É necessário um perdão verdadeiro, né? Ele vai dizer: não basta não cometer adultério. É preciso, meus irmãos, purificar o olhar. É necessário purificar as nossas intenções. É necessário viver essa pureza interior, né? Ou seja, não basta cumprir formalmente. É necessário amar de verdade. Viver um amor verdadeiro. Aquele que ama conduz para o céu e não rouba o céu do outro. Viver de verdades e não de ilusão. Acolher o outro como ele é. E a partir do que ele é, apontar o caminho de Cristo. Um caminho de conversão, né? Então por isso, aqui está a grande novidade de Cristo. O que Jesus vem mostrar para nós, né? Não apenas aperfeiçoar a lei, mas Ele quer dar para nós uma nova natureza. A capacidade de viver a lei. E sabe, irmãos, qual que é o nosso erro? É querer cumprir uma lei nova com um coração velho. Lembra aquela palavra do Senhor? Não se pode colocar um remendo novo em roupa velha, porque assim vai se rasgar o remendo e tudo se perderá. Então nós não podemos remendar a nossa história, mas nós podemos restaurar em Cristo. Nos deixar transformar pelo encontro do Senhor, né? Então, nós precisamos nos converter verdadeiramente. Não apenas nos preceitos externos, mas deixar com que o Senhor nos transforme por dentro e por fora.
Ou seja, nos faça novas criaturas, filhos de Deus. E como Ele faz isso? Por meio do amor. E assim São Paulo, irmãos, recorda para nós, na carta aos Romanos, que o amor é o cumprimento perfeito da lei. A justiça que Jesus nos pede deve ser maior do que a dos escribas, os fariseus, os mestres da lei. Ou seja, não uma justiça de aparência, mas uma justiça que nasce do amor. Uma justiça que tem uma verdade, né? Ou seja, não uma religiosidade de fachada, mas uma realidade, uma vida transformada pela graça de Deus. Nós precisamos deixar de viver essa falsidade da fé e viver a verdade daquilo que o Senhor nos chama, né? Porque muitas vezes nós vivemos essa falsidade de achar que nós somos bonzinhos, mas lá fora, me desculpa a expressão, somos desgraçados e mentirosos. Precisamos ser aquilo que somos na nossa essência, transformados pela graça de Deus. Viver uma fé verdadeira dada pela igreja, né? E aí quando Jesus vai dizer para nós, o que significa então viver essa fé? Romper com o pecado. E aí vai romper o pecado como? O Senhor nos disse, se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. Jesus está nos chamando, irmãos, não a arrancar os olhos, mas viver uma radicalidade do amor. Não dá para dialogar com o demônio. Não dá para dialogar com o pecado. É preciso arrancar isso da vida. É preciso evitar toda e qualquer ocasião que me leve ao pecado. Ou seja, né, vale a pena renunciar, seja lá o que for necessário, para não perder a comunhão com Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando, né? E aí Ele vai dizer para nós, né? Ele vai afirmar, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, Jesus quer transparência. Jesus, Ele quer que nós vivamos na verdade. Um cristão, ele não pode viver com máscaras. Ele não pode ter duplicidade na vida, né? Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é verdade. E se nós somos a imagem de Deus, precisamos ser essa verdade. Por isso hoje, irmãos, nosso Senhor, Ele quer restaurar em nós a sua imagem. Ele quer restaurar em nós a sua semelhança, né? Ou seja, Ele quer arrancar das nossas costas o peso do pecado. Ele quer nos levar e libertar para uma vida plena. Ou seja, nós não estamos na igreja para sermos apenas bonzinhos, né? Para nos sentirmos melhores. Sobretudo quando queremos sentir melhor do que os outros. Não estamos aqui para isso. Mas estamos na igreja para permitir que Deus habite em nós. E assim Ele possa nos transformar, fazer novas criaturas, né? Ou seja, a nova lei do amor não é uma lei de sentimentalismos, mas uma lei de atitudes. É algo concreto, é algo que me reconcilia com o outro, que me leva ao perdão, que me faz respeitar, né? Ou seja, aquilo que me faz ser fiel ao matrimônio, ser fiel à vocação, é algo verdadeiro, palavras de verdade, né? E a humildade nas nossas atitudes. Peçamos hoje, irmãos, então, a graça dessa conversão. Que o nosso coração se mude naquilo que o Senhor hoje nos manda, que é a observância do amor. E que nós não vivamos apenas um cumprimento externo da lei, mas possamos viver a lei como expressão de amor a Deus, de amor aos nossos irmãos, né? E que assim sejamos instrumentos de vida e não de morte para aqueles que nos encontrarem. E possamos testemunhar a verdade e não a mentira que o mundo pede para que nós façamos. Então que a Virgem Maria, modelo de fidelidade e pureza de coração, nos ajude a acolher essa nova lei que o próprio Filho dela nos chama a viver e que ela viveu com profunda alegria, e tenhamos nós a mesma alegria em testemunhar o amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Professemos a fé. Creio